que o My Sing Monsters tem segredos, a gente sabe disso. E hoje a gente vai falar de mais segredos ou curiosidades que existem no My Sing Monsters. Então, lembrando que essa aqui é meio que a parte 2 do meu último vídeo. Ou seja, o meu último vídeo foi falando sobre teorias também, né? Do My Sing Monsters, e a gente falou de alguns segredos que existem. Agora a gente vai falar de outros segredos na parte 2. Então eu espero que vocês gostem. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E agora vamos continuar com os segredos do My Sing Monsters nesse segundo episódio. E o primeiro segredo, que parece mais uma curiosidade, está aqui na Ilha Etérea. Bom, o titã dessa ilha tem 1, 2, 3, 4, 5 olhos. Todas essas bolinhas azuis que vocês estão vendo são olhos. Guarda essa informação. Ele tem apenas 5 olhos e dá pra ver aqui que esses olhos estão fechados. Agora vamos para outra ilha, e é nessa ilha que vai ter o segredo, ou curiosidade, né? É um tipo de segredo barra curiosidade. Se a gente for aqui pro ateliê etéreo, a gente vai conseguir ver que meio que o titã dessa ilha tá acordado. A gente consegue ver que ele mexe aqui os olhos e tudo mais. Tem aqui alguns bichinhos que ficam passando, mas a gente vai falar de outra questão. Aqui atrás, a gente consegue ver que tem ali atrás da ilha 4, 5 bolas azuis. Você consegue contar ali, 1, 2, 3 ali em cima, 4 e 5. Então, já conseguiu entender? Bom, parece que o ateliê etéreo existe dentro da ilha etérea. Ou seja, meio que existe um titã dentro do outro titã. É meio confuso de entender, mas dá pra entender que um titã tá dentro do outro. Então, é mais ou menos uma curiosidade aí que eu queria falar pra vocês, que um titã existe dentro do outro. Isso não é muito normal, mas dá pra perceber ali atrás do ateliê etéreo que simplesmente essa ilha tá dentro de outra ilha. Então, é apenas um fato interessante que eu queria falar com vocês sobre, né? Porque é uma curiosidade até que legal, uma ilha dentro da outra. Eu não sei se isso foi feito de propósito ou o quê, mas, pelo visto, parece que eles fizeram uma ilha dentro da outra. No que parece que, meio que, a ilha etérea guarda dentro de si o ateliê etéreo, que, no caso, eles até têm um nome parecido. E agora a gente já sabe por quê. Porque simplesmente um titã convive dentro do outro. Então é mais ou menos uma curiosidade aí para vocês, para as pessoas que não notaram. Mas para as que notaram é meio que uma curiosidadezinha. Mas agora vamos para o próximo segredo. Agora estamos aqui no Coliseu, onde é um lugar que os monstros lutam, né, entre si para ver quem é que é mais forte. E também, meio que aqui é onde você consegue a maioria dos seus trajes. A gente consegue muitos trajes aqui diferentes. E o próximo segredo está nessa ilha. Então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre e vamos falar sobre o segredo dessa ilha. Bom, para esse próximo segredo, eu precisaria mostrar um vídeo específico para vocês do My Sing Monsters. Mas infelizmente eu não consegui achar o vídeo, então meio que eu vou tentar explicar pelas palavras mesmo. Nesse específico vídeo, tinha a conversa de 2 monstros que falavam de uma espécie de lenda, que dizia que o Coliseu é simplesmente um titã. E a gente consegue ver isso aqui claramente. A gente consegue ver que ele tem o formato de uma ilha. E nessas escadas aqui embaixo é como se fossem os olhos dele. E essas janelas como se fossem os narizes, né? Então meio que simplesmente a gente consegue ver que mais ou menos um titã guarda o lugar do Coliseu. Logo, esse lugar em que os monstros lutam para ver quem é o mais forte é um tipo de titã escondido. Mas como eu não consegui achar um vídeo, então
meio que vai... Eu vou estar mostrando aqui pelas palavras. É como se isso aqui fosse um olho, isso aqui o outro, isso aqui é meio que o nariz dele, por onde ele respira. Ou seja, basicamente os monstros estão andando em cima de um coliseu que na verdade é um tipo de titã ou colossal. Então é meio que uma curiosidade também, né, um segredo em que esse tipo de coliseu, né, essa espécie de coliseu, na verdade está vivo, mas ele não mostra muita movimentação. Vocês conseguem ver que, por mais que eu procure, o que a gente vê mesmo de movimentação são algumas folhas que estão sendo assopradas pelo vento. Mas o titã em si acaba não se mexendo. Ele simplesmente fica parado em estátua. Provavelmente porque ele é feito de tijolos e tudo mais, né? Então eu acho que ele não consegue se mexer. Então é mais ou menos uma curiosidadezinha, mas ao mesmo tempo também é um segredo de dizer que, tipo, sério, eu nunca imaginaria que esse bicho estaria vivo. Mas graças a esse tipo de lenda, essa espécie de lenda que falaram, ele tá vivo sim. E a gente consegue ver isso através aqui desses pequenos buracos, né? Que é como se fossem os olhos e o nariz dele. E agora, para o último segredo, uma barra curiosidade desse vídeo, a gente vai estar vindo aqui na Ilha de Ouro, que é uma ilha de muita riqueza, né? Muito poder, e a gente consegue ver aqui um colossal, né? Esse aqui eu acho que seja um colossal, não acho que seja um titã, já que simplesmente ele parece... meio que ele tem as características dos outros colossais, né? Então, meio que ele tem aqui esses olhos parecidos com os colossais e tudo mais. Ele não é ele não tem umas características de titã, não. Mas, se a gente for aqui, a gente consegue ver na história dele que os monstros criaram essa ilha, acharam, no caso, essa ilha. E nessa ilha, essa ilha é usada meio que para união dos monstros, ou seja, simplesmente essa ilha é como se fosse o Dawn of Fire, que antes os monstros eram todos unidos. Ou seja, o continente, simplesmente o continente, ele era um lugar onde todos os monstros ficavam reunidos em harmonia, cantavam, né? Mas um dia isso foi separado e todos os monstros de fogo, de água, de terra, simplesmente eles foram separados. Assim como o continente também foi. E a Ilha de Ouro, ela mostra que muitos monstros vão para ela, né? A gente consegue ver aqui que existem muitos monstros na Ilha de Ouro. Muitos monstros podem vir para cá, inclusive muitos sazonais, né? E por que todos esses monstros podem vir para a Ilha de Ouro? Porque a Ilha de Ouro é como se fosse um lugar para eles relembrarem o que era o passado, o continente e tudo mais, né? Onde os monstros cantavam em harmonia. Esse lugar é meio que um lugar para os monstros se lembrarem de como era antigamente, como era toda a harmonia, né? Porque eles cantavam juntos e tudo mais. Então, meio que é uma ilha que simboliza a união dos monstros. Então, ela é uma ilha muito mais especial do que você imagina. Mas então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar falando de mais curiosidades e tudo mais nessa saga, né? Mas então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo que o outro, mas faz parte. Então, tchau!